Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre imóveis na Espanha. Quanto custa um imóvel aqui na região da Costa do Sol? A partir de qual valor você consegue comprar um imóvel aqui? Quais são as principais diferenças entre o mercado imobiliário da Espanha e do Brasil? Qual é o retorno financeiro de um imóvel que você compra para alugar ou com fins turísticos ou com fins de moradia? Então fica comigo que no final desse vídeo, além de tudo isso, eu ainda vou te dar umas dicas importantes que eu aprendi investindo em imóveis na prática, tanto na compra e venda de imóveis como na construção de imóveis novos e loteamentos. Quais são as melhores formas de investir para cada tipo de cliente? Fica comigo, bora pro vídeo. Antes de mais nada, eu quero te pedir um favor. Deixa um like nesse vídeo, pois nós somos pessoas humildes, simples, nós estamos esforçando para crescer esse canal aqui. E o seu like é algo simples, mas que nos ajuda muito a crescer por aqui e realmente nos inspira bastante a trazer mais conteúdo, cada vez mais conteúdo de qualidade aqui nesse canal. E caso você tenha interesse em imóveis, particularmente em imóveis aqui na Costa do Sol, eu criei um novo canal juntamente com meu sócio Guto Biazeto, arquiteto, e a gente está falando nesse canal em inglês, certo? Sobre imóveis, sobre o mercado imobiliário, informações importantes para quem quer investir aqui na região de Marbella. Vou deixar o link desse canal aqui embaixo, certo? A gente fez esse canal em inglês, está desenvolvendo em inglês porque a maioria do público que compra e investe aqui na região de Marbella são pessoas nórdicas do norte da Europa, então o inglês fica muito mais fácil de atingir essas pessoas. Alguns detalhes, algumas curiosidades sobre o mercado imobiliário aqui na Espanha. Os lançamentos aqui a gente chama de New Developments ou promociones, né? Promociones em espanhol, New Developments em inglês. Toda essa região aqui de Marbella, só Marbella e Estepona, vamos pegar. Duas cidades que tem aí por volta de 100 mil habitantes, 130 mil habitantes. Existem em torno de 100 lançamentos, 100 novos empreendimentos sendo construídos. Porém, nos lançamentos não existe negociação, certo? Você pode chegar com uma proposta ali, se o imóvel é 400 mil euros, estou oferecendo 360 à vista, não tem negociação, não tem desconto, porque está vendendo muito fácil. Geralmente, depois de 1 ou 2 meses do lançamento, certamente mais da metade do empreendimento já está vendido, e isso aí é motivador realmente para o mercado imobiliário. Claro que a gente não sabe se vai acontecer uma recessão, tem muita gente falando de recessão nesse momento, mas ninguém sabe o que pode acontecer. Como funciona na compra de um imóvel, tanto ele num lançamento como num imóvel usado, né, ou revenda, aqui a gente chama de resales. Geralmente se dá um valor para fazer a reserva do imóvel. No Brasil, por exemplo, pela minha experiência, ao menos, geralmente a gente não pega um dinheiro do comprador na hora da proposta. Ou seja, vamos supor que você olhou o imóvel, você tem interesse no imóvel, você vai fazer uma proposta. Vai dizer, eu vou oferecer 10% de entrada ou 20% de entrada e o resto eu vou financiar. E aí na proposta, no Brasil, geralmente não precisa pagar nada. Aqui, bem como no aluguel também, para você reservar o imóvel, para você fazer uma proposta, é como se você está dizendo que você tem interesse real naquele imóvel, você precisa pagar uma taxinha de reserva. Na hora da compra do imóvel é em torno de 6 mil euros, certo? É uma taxa básica que se usa aqui. 6 mil euros você vai dar como reserva e esse imóvel automaticamente ele sai do mercado no momento que você paga esses 6 mil euros. E aí depois desses 6 mil euros pagos, o que vai acontecer? Os advogados vão entrar em ação. Aqui 99% dos negócios, pelo menos aqui na Costa do Sol, mas eu acredito que a Espanha inteira é assim, sempre se utiliza advogados, certo? Para os dois lados, tanto o comprador quanto o vendedor, eles têm advogados, porque muitas vezes, inclusive, são pessoas de fora que compram e os compradores não sabem analisar a documentação. Então, para isso que tem os advogados. Geralmente, cada advogado cobra em torno de 1% do valor da venda, certo? Vamos supor que você está comprando um imóvel, aqui um apartamento de 100 mil euros, você vai ter que pagar 1% para o advogado, você vai ter que contratar um advogado. Geralmente as imobiliárias, cada imobiliária tem o seu próprio advogado, mas você pode escolher um advogado seu.
Nós, na nossa imobiliária, a gente aconselha que a pessoa use o advogado que trabalha conosco, porque a gente tem uma confiança maior, a comunicação facilita nesse processo de compra. Então esse é um detalhe que, por exemplo, no Brasil a gente sabe que não tem. A gente no Brasil não utiliza, em geral, né, de praxe, assim, não se tem um advogado em cada um dos lados. É raro até ter algum advogado envolvido, porque também no Brasil a profissão de corretor de imóveis é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais organizada, né, mais fiscalizada, e os profissionais geralmente são um pouco mais preparados também, então geralmente não é necessário ter advogado. Em relação a imóveis usados, esse sim, muitas vezes existe uma certa negociação com o vendedor, dependendo da forma de pagamento, até porque às vezes alguns imóveis eles estão fora de preço de mercado, a gente sabe disso. Geralmente o vendedor coloca o seu preço, está um pouco acima, então tem essa negociação. O custo aproximado para a compra de um imóvel aqui na Espanha é em torno de 11%. No Brasil, o imóvel comprado, quando a pessoa compra um imóvel, ela gasta na faixa de 4 a 5% entre taxas, né, registro de imóveis, financiamento. Então, no Brasil, as taxas de financiamento são maiores, incluindo os juros das prestações, enquanto aqui as taxas de transferência são bem maiores. Para você ter uma ideia, a ITBI aqui, ela gira em torno de 7%, só a ITBI. Ou seja, aqui você vai gastar em torno de 11% de custos em relação a advogados, a ITBI e outras taxas que você vai pagar no cartório, né? Aqui eles chamam de notaria, então você vai gastar mais aqui. Praticamente 3 vezes mais você vai gastar do que você gasta no Brasil para transferir um imóvel para o seu nome. Então essa é uma grande vantagem do Brasil, que se gasta entre 4 a 5% do valor do imóvel em taxas, em registro, em transferência, como o ITBI, por exemplo. Então o Brasil tem um custo menor nessa parte, porém na parte do financiamento, geralmente a gente sabe que os juros de financiamento no Brasil são muito mais altos, na média, vamos dizer assim, 9% no Brasil, e aqui você encontra aí uma média de 2,5%, 3% em média, sendo que pode ter alguns casos, você pode conseguir um financiamento na faixa de até 1,5%. Isso vai depender muito de cada cliente, do histórico que o cliente tem no banco. O banco analisa várias documentações, inclusive o patrimônio da pessoa, quanto tempo ela tem o trabalho dela, qual é a renda que ela tem, todas as rendas, enfim. Então vários aspectos são analisados no banco, e esses detalhes aí eu vou falar um pouco mais no próximo vídeo, que eu vou falar sobre financiamento. Outro detalhe bem interessante aqui, que é bem comum se vender casas na planta. No Brasil não é tão comum assim vender casas na planta. Aqui, principalmente as vilas que se fala, que seria uma mansão, uma casa grande, elas são muito hoje em dia vendidas pelas construtoras na planta. A pessoa olha a planta e ela gosta daquela planta, então ela vai dar um ok, vai pagar, vai fazer a reserva, e aí depois do período que ela paga, a partir do momento que ela paga essa reserva, em torno de 6 mil euros, os advogados vão entrar em ação, então vão analisar a documentação de ambos os lados, e aí depois de uma semana geralmente é assinado um contrato de compra e venda, onde a pessoa paga em torno de 10 a 20% do valor do imóvel, e depois no final ela vai pagar o restante, que é em torno de 70% a 80% do que falta pagar, dependendo também da negociação que ela vai fazer com a construtora, com a empresa que está vendendo esse imóvel na planta. Hoje, na minha opinião, é um grande negócio você comprar um imóvel aqui e deixar para alugar por larga temporada, né? Longa temporada, que os imóveis estão escassos aqui. Ou seja, você, por exemplo, eu vou dar um exemplo, até vou deixar na tela para vocês verem aqui. Eu tenho um imóvel, por exemplo, no condomínio onde eu moro, que está 250 mil euros, 2 dormitórios. Esse imóvel aluga hoje na faixa de 1.400, certo? Porém, isso mensal, né? A longa temporada, 1.400 por mês, sendo que o proprietário vai ser responsável por pagar as taxas de condomínio, que nesse caso é em torno de 300 euros. Aqui sempre o proprietário do imóvel vai ter que pagar o condomínio, certo? Se você alugar esse mesmo apartamento que você paga 250 mil, alugar pelo Airbnb, você vai ter um retorno aí em torno nos 6 meses que você vai alugar por ano. Você vai provavelmente alugar durante uns 6 meses do ano. Você vai fazer uma média anual em torno de 1.200, mais ou menos, certo? Sendo que pode variar dependendo da situação.
mas você vai ter a vantagem de ficar com o imóvel 6 meses podendo utilizar ele. Então você tem que analisar qual é a melhor forma de investir para você. Eu quero que você já deixe um comentário aqui se você tem alguma dúvida que eu ainda não abordei aqui nesses vídeos em relação a imóveis, em relação a investimentos. Lembrando que se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve e lembra de ativar as notificações. Então se você pensa em investir em imóveis, se você pensa em ser um corretor de imóveis bem sucedido, o principal é ter bons valores, honestidade, humildade, dedicação. E uma das coisas também que eu aprendi, que eu acho que é muito interessante se você quer investir em imóveis, é construir casas para vender. Você pode, muitas vezes, as melhores oportunidades estão às vezes escondidas, mas quando você tem um loteamento, por exemplo, que recém foi concluído, vamos imaginar aquele loteamento que não tem praticamente nenhuma casa. Você pode chegar lá na pessoa que fez esse loteamento e propor para ela, eu posso construir uma casa no teu terreno, tu me empresta o teu terreno para eu construir a casa, e depois que eu vender a casa eu te pago esse terreno. Isso é uma coisa que eu fiz também e você pode fazer isso, você tem que só ficar alerta e ligado nas opções que tem, né, no mercado imobiliário. E se você construir essa casa financiada, você não vai pagar nem o terreno e nem a casa, e você pode revender a casa depois que ela está construída, porque construir uma casa não é tão difícil quanto parece. E é isso que ninguém quer fazer, a maioria dos clientes quer o imóvel pronto e isso que dá dinheiro. Geralmente no mercado imobiliário o que é mais difícil dá mais dinheiro, e não só no mercado imobiliário, em tudo, né? O que é mais difícil geralmente é o que dá mais dinheiro. Então eu fiz alguns negócios assim também, eu aconselho você a estudar essa possibilidade de construir para vender, fazer parcerias dentro do mercado imobiliário. Outra opção de investimento bem interessante é comprar imóvel na planta. Porém, é claro, você sempre tem que ter um cuidado, porque comprar na planta, principalmente no Brasil, pode ser um pouco arriscado, certo? Você tem que pesquisar bem, fazer um contrato bem feito com a construtora que está te vendendo. Principalmente nesse caso, é interessante você consultar um advogado se você for comprar. Mas o imóvel na planta, se você compra logo no começo, você escolhe uma boa unidade, você dá uma entrada baixa, é bem provável que no final você vai ter um retorno se você queira vender esse imóvel, certo? Esse com certeza é um investimento interessante. A forma com a qual eu mais ganhei dinheiro foi fazendo loteamentos. O loteamento ele demora muito tempo, eu tenho um loteamento que eu levei 5 anos para fazer. Tem todo o processo a parte ambiental, de aprovação do meio ambiente na prefeitura, tem todo um estudo, tem que fazer um estudo do solo, né, antes de você começar, e às vezes pode levar aí 2 anos até para você ter a aprovação, ou até mais. Hoje aqui em Marbella está levando 2 anos ou mais para aprovar a construção de uma casa, uma simples casa, para você ter ideia. Mas claro que isso varia muito de cada município, inclusive aqui na região de Marbella, por exemplo, leva 2 anos ou mais, e aqui em Estepona, no lado, é uma cidade muito mais rápida, Benarrabes também, então depende muito da política, da administração que vai ter que aprovar esse empreendimento. Mas fazer loteamentos é uma das coisas mais difíceis dentro do mercado imobiliário, mas é uma das coisas que mais dá dinheiro. Você pode ganhar aí 500% de lucro no investimento. E você não precisa fazer um loteamento grande. Eu já fiz loteamentos com 60 terrenos e já fiz loteamentos com 2 terrenos. Então, um loteamento não significa que o investimento tem que ser milionário. Não, pode começar pequeno. E loteamento também é uma questão de oportunidade, de você conhecer as pessoas certas. Inclusive, se você tiver interesse em saber mais, você pode me contatar. Eu posso dar uma consultoria também nessa parte, caso alguém que esteja assistindo o vídeo aqui tenha interesse em saber um pouco mais. Outra forma de você ganhar dinheiro, que é uma das formas que eu ganho dinheiro hoje, é através do Airbnb. Você pode fazer uma administração do imóvel de outra pessoa. Eu conheço, você com certeza conhece pessoas que têm imóveis, mas não sabem mexer no Airbnb, não conhecem o Airbnb. E nós, pessoas mais jovens, temos mais facilidade de lidar com a tecnologia. Então, se você conhece uma pessoa que tem 60, 70 anos, é rica, tem vários imóveis, está com os imóveis parados, você pode oferecer para essa pessoa: por que não vamos fazer uma parceria aqui? Vamos fazer uma parceria entre nós. Eu cobro 20%
para administrar esse imóvel e você fica com 80% e antes você não estava ganhando nada, agora você vai começar a ganhar, sei lá, um imóvel hoje, pra você ter uma ideia, 500 mil reais no Brasil, esse imóvel pode estar gerando para a pessoa que é a proprietária pelo menos uns 3 mil reais todo mês e ela não precisa fazer nada, você que vai fazer trabalho, você vai cobrar 20% de comissão, você não precisa nem ser um corretor para fazer isso, certo? Então é tudo, o real estate, os imóveis, ele está muito envolvido com relacionamento, com network. Hoje em dia tem muitos influencers trabalhando com imóveis, fazendo dinheiro porque as pessoas conhecem outras pessoas e elas têm influência em cima dessas pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual foi a dica que você mais gostou e lembra também de comentar algum assunto que você queira saber mais, que esteja dentro da minha alçada, que eu possa ajudar você de alguma forma. Se você tiver interesse em investir aqui na Espanha, já sabe, se inscreve no canal, vou deixar aqui embaixo. O nosso canal se chama Proeza Properties. E também, se tiver interesse em vir morar na Espanha, fala com a gente, porque a gente trabalha com uma consultoria que hoje a gente cobra 30 euros, é uma merreca para quem quer vir para cá e já vir com muita informação, com muita segurança e ainda está conectado com pessoas que já estão aqui, que já estão se consolidando aqui na Espanha. É muito importante para quem está chegando conhecer outras pessoas e para nós também é um prazer poder ajudar as pessoas que estão vindo morar aqui. Ok, galera? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, deixa comentário e beijo no coração de vocês aí. Até a próxima. Valeu!